E eu separei aqui um corte do programa Jogo Aberto com as últimas notícias do Corinthians. Yuri Alberto recebeu uma proposta aí de 190 milhões de reais. Tem também aí o pedido de afastamento dos últimos 3 presidentes do Corinthians pelo Ministério Público. Fica comigo até o final do vídeo para você ver aí tudo o que está rolando e acontecendo nos bastidores do Coringão. Mas antes, já se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa aí o seu like e o seu comentário. Agora sim, vamos lá para o vídeo. Daqui de 3 gestões que trouxeram um problema para o Corinthians. A questão é a seguinte, estamos falando de afastamento. Ok, você entra no Corinthians, você faz coisa errada e é afastado. E cadê? Devolve o que você pegou? Não, acho que a gente vai chegar. Aí eu acho que tem que ser o próximo passo. Porque, então, exatamente, porque no Corinthians está isso. O Augusto você já entra, vai ter que devolver você 40 faz milhões. E depois você é afastado. Aliás, desculpa, assim, o Pedrinho, que foi na negociação pelo Yuri Alberto, o Corinthians ficou com 30%. Descobriram essa semana que os 30% já foram na gestão do Augusto Melo, só que ele esqueceu de avisar. Então, os 30% eles já foram para pagar dívida com o empresário. Então, assim, essas coisas acontecem no O Ministério Corinthians. já falou que ele vai ter que devolver 40 milhões pro clube. Tem essa também, Augusto. Agora, a gente falou, o Corinthians, claro, ele vive essa assombração do transfer ban, porque tem um e pode ter mais 2. São 100 milhões. Então, aí a coisa fica inviável. E a FIFA, ela vai conquistando algumas coisas, vai pelo menos driblando um pouco essa situação tão ruim no extracampo. Que aí o extracampo do Corinthians, Renata, é a alegria de todo mundo que não torce para o Corinthians, né? E a gente vive isso há muitos anos, né? A alegria dos rivais aí de São Paulo, a alegria de todo mundo que está aí pelo Brasil e pelo mundo e que não torce para o Corinthians, né? Porque é impressionante. E acho muito pouco provável que a coisa... que haja uma mobilização, Renata, em que o Corinthians entre num processo de paz. Por quê? Porque você tem um conselho inoperante e dividido. Um conselho fiscal que não fiscaliza, um conselho deliberativo que é inoperante e todo dividido. Essas guerras políticas dentro do clube passam muito por causa dessa divisão do conselho, né? A dívida do clube. E aí, eu já disse aqui e repito, o dia que moralizar e organizar, como eu acho que o Corinthians é o maior fenômeno midiático do continente, acho mesmo, aliás, acho, não tenho certeza, se moralizar isso aí e organizar, aí lascou para quem não torce para o Corinthians, sabe? Então, enquanto continuar essa briga, essa confusão, essa dificuldade, essa divisão de conselho, esses grupos políticos que se engalfinham dentro do clube o tempo inteiro, é ótimo para quem está de fora, né? E aí, eu tenho certeza que, por exemplo, nessa situação do Yuri Alberto aí, só pegando uma carona no assunto, eu tenho certeza que tem alguém dentro do clube que era favorável à saída. Ah, mas você vai enfraquecer o seu time, você vai enfraquecer o seu time, você vai fortalecer aquilo que você precisa, né? Que é o cofre cheio. Então, assim, eu sinceramente não sei onde isso pode chegar, Renata, e a sorte do Corinthians é que, pelo menos em Copa, né, na Copa do Brasil, o Corinthians está vivo. Porque no Brasileiro vai ser isso aí que a gente está vendo, meio de novo, e as brigas são intermináveis. É um negócio impressionante, mas bom para quem não torce para o Corinthians, viu? Estamos muito à vontade. Capelanes, você que é muito bem informado sobre os bastidores corintianos, legal, por um lado, que o Ministério Público tenha pedido esse afastamento de 3 gestores e que se comprove tudo isso. Mas até lá, muita coisa ruim pode acontecer ainda. É uma pena. Eu concordo 1000% contigo, Rei. E vou falar uma coisa, olha só que fase que a gente chega, né? O Ministério Público tem tanta coisa mais importante para resolver em termos de população, em termos de convívio social, em termos de pegar ilegalidade de gente que infelizmente atrapalha a vida das pessoas. E não, tem que ficar inserida no futebol porque essa cambada de incompetente desses conselheiros, tudo conivente. Um bando de vaquinha de presépio com o rabinho entre as pernas que não teve cojones de pegar e falar assim, isso aqui tá errado, assim, assado. O Conselho Fiscal, isso aqui assim, assado, tá errado. E já deveriam ter expulsado o pior presente da história do Corinthians, do William Monteiro Alves, que é uma vergonha, hein? Adora apontar o dedo na cara de todo mundo, emitir comunicado oficial, porque ele não tem coragem de aparecer e debater ao vivo. Deveria aparecer para debater, porque ficar emitindo comunicado oficial, apontando isso, falando aquilo, falando que ele não tem culpa de nada, que é um mundo contra o do William, é uma vergonha. Eu não faço questão nenhuma de ler comunicado oficial dessa gentalha aí, porque
O mundo é o problema, eles têm a razão. Então, pelo menos que bom, deveríamos ter inclusive mais ministérios públicos para que a gente pudesse averiguar um monte de ilegalidade, um monte de coisa equivocada que não só tem no convívio social, mas no futebol também. Meu ponto de vista aqui, Rê, concordando com o que vocês falaram aí na questão administrativa, para quem não torce pro Corinthians, que bom. Ficamos tristes com uma notícia dessa, transfer ban, não pode contratar. Mas olha só, nada contra Osmar Stabile. Há um mês estive com ele, conversamos mais de 1h30, gente boa demais, me parece sujeito bem intencionado. Mas vem cá, velho, é o mesmo modus operandi. Quer dizer, tem que ter responsabilidade, equilibrar a parte financeira, mas ao mesmo tempo estamos com o transfer ban na porta aí, mas estamos no mercado tentando contratar jogadores. Por favor, pessoal, é isso que fez com que o Corinthians se arruinasse ao longo das últimas décadas. Tem que chegar alguém para fechar o registro, tampar a torneira e começar do zero um trabalho. E me parece que o Osmar Stabile ainda não teve essa personalidade e o entendimento de falar, cara, a gente não vai contratar, a gente não tem dinheiro, tem um transfer ban na porta. E se equilibrar o transfer ban do Félix Torres, tem mais um do Garro. E pode ter mais um lá na frente também. Então o meu ponto de vista é, precisa chegar ou uma SAF ou um mecenas. Só assim o Corinthians vai ter uma vida equilibrada e saudável, Renata. Que coisa, é por aí mesmo, Capela. Falou e disse, hein? Muito bem, antes de eu terminar aqui esse vídeo, eu vou dar aqui uma última notícia que diz o seguinte. O Corinthians abriu negociação para renovar com Fabrício Angileri. O lateral esquerdo argentino tem vínculo até dia 31 de dezembro deste ano e já pode assinar pré-contrato com outro clube. Contratado em fevereiro, o Angileri é o segundo jogador com contrato terminando esse ano com quem a diretoria do Corinthians negocia, e ainda em estágio inicial. O zagueiro Gustavo Henrique tem a situação mais avançada com a renovação encaminhada. Angileri disputou 25 partidas das 53 do Corinthians na temporada até o momento, sendo 17 como titular e deu 2 passes. Ele é o reserva imediato de Matheus Bidu. Por outro lado, a diretoria corintiana ainda não procurou o atacante paraguaio Ángel Romero para tratar da renovação. No ano passado, o acordo para a renovação por mais uma temporada só saiu em dezembro, quando o contrato também já estava no fim. Em 2025, o Romero disputou 45 partidas, sendo titular em 25 delas, marcou 5 gols e deu 3 assistências. No ano passado, em que o paraguaio se destacou mais, foram 59 jogos, sendo 40 como titular, com 14 gols e 8 assistências. O quarto atleta com vínculo terminando em dezembro de 2025 é o volante Maicon, que pertence a um time da Ucrânia, ao Shakhtar. E está no 4º período consecutivo de empréstimo. Não houve ainda negociações para uma nova renovação, espero também que não aconteça, mas é algo a ser tratado mais para o fim do ano. Outro atleta cujo empréstimo encerra em dezembro é o atacante Thales Magno, que pertence ao New York City dos Estados Unidos. Honestamente, para mim, pode ir tudo embora. O Angileri não, o Angileri acho que daria para dar uma chance para ele continuar. Ele começou bem quando chegou no Corinthians, no Paulistão, depois caiu um pouco o rendimento. Acho que é um bom jogador e dá para renovar sim. Gustavo Henrique também renovaria. Agora, Romero, por mais que o Romero trouxe muitas alegrias aí pro torcedor corintiano, acho que já deu o que tinha que dar com a camisa do Corinthians. Maicon, sem palavras, não dá para renovar, acho que não deveria nem estar jogando. Fez um bom jogo contra o Vasco, mas só isso também. E o Thales Magno, Thales Trágico, pode ir embora também, na minha opinião. Bom, se você concorda, deixa aí nos comentários. Se você não concorda, deixa também a sua opinião nos comentários. Vou ficando por aqui. Antes de você acabar esse vídeo aqui, se inscreve aí no canal, deixa aí o seu like, porque tudo isso ajuda no meu trabalho. Tamo junto, até o próximo vídeo. Vai Corinthians!